Continuando a distorção aqui do pastor é, Rodrigo Mocelin, né? Padre explica a diferença entre catolicismo e protestantismo. Olha só. A Bíblia, toda ela é perfeita. Os católicos também creem nisso. Mas, e aqui está a grande diferença entre católicos e protestantes. Só o Papa, para a Igreja Católica, pode ser o legítimo sucessor do apóstolo. Portanto, só ele pode determinar o que de fato a Bíblia está falando. Então, se o texto bíblico diz que todos pecaram, todos sem exceção, e o texto é claro nisso, mas a Igreja Católica diz que Maria não pecou, fique quieto. É a Igreja Católica que sabe interpretar. Ainda que você tenha olhos, você tenha regras gramaticais bem claras, você consiga ler o texto, cale a boca. Quem é você? Submeta-se. Mas, padre, o texto é claro, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Ele não está generalizando, padre. Ele está dizendo que todos, em todos os tipos de homens, todos os sentidos, todos sem exceção, são pecadores. Além disso, há muitas outras passagens. Não Simples. Cristo escolheu pessoas simples, pecadoras, falha para chegar à perfeição. Hebreus 12, 22 e 23. A igreja, ela tem autoridade. Porque a igreja é a esposa do Senhor, em sintonia com a cabeça, onde tem pastor que vai administrar esse pastoreio. Um pastor universal que é Pedro, o ancião, o bispo. Foi dado isso a Cristo. Cristo profetizou uma igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja. Te darei a chave de ligar e desligar a Pedro. João 21, do 15 ao 17, deu o pastoreio a Pedro. Para sentar os cordeiros e as ovelhas. Então, é o que a igreja determina por jurisdição e pastoreio do porta-voz, representante de Cristo na terra, o vigário, o sacerdote, sucessor de Cristo, será ligado no céu. A igreja católica, o pastor, não é uma igreja que toma decisão própria, não. Tem um concílio, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, para aprovar dogmaticamente dogmas alicerçados com a tradição e a escritura. Por quê? A verdade será conhecida pela igreja. Não a Bíblia. A Bíblia é fruto da igreja. Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações da potestade celeste podem crescer pela igreja, afinir a diversidade da sabedoria divina. Não é a Bíblia que é regra de fé, não. A Bíblia é fruto da igreja, fruto das colunas que sustenta a igreja. A pregação oral dos apóstolos, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, sob o pastoreio de Pedro. Então, não é uma igreja que bagunçada, que o Papa determinou, Maria Santa, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, virgem, teve um cursilho para isso. Pessoas capacitadas, próximas aos apóstolos, que declararam isso. Santo Agostinho declarou, Maria é sempre virgem, Santo Epifânio, Santo Tomás de Aquino, Santo Jerônimo. Agora só vocês que têm divergências. Segue o que quer. Faz o que quer. Essa é a diferença, pastor Rodrigo Mocelin, do catolicismo, do protestantismo. Protestantismo, eu auto-interpreto a Bíblia, eu faço o que eu quiser. Fundo uma igreja ali e ponto final. Não tem um pastor universal. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou tudo. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente, olha só, pega Coríntios 12, 28, ó, 1 Coríntios 12, aqui, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. E depois, os que têm o dom dos milagres. O dom de cura, de socorrer, de governar e falar diversas línguas. Tem um governante universal. Tanto que Paulo, quando se converte, vai lá em Jerusalém, ser conhecida lá pelo bispo de Jerusalém, que é Tiago, pelo bispo universal, que é Pedro, e o discípulo amado João, que é apóstolo também, que é considerado um das colunas, conhecendo a graça que foi dada por Paulo ali em Atos Apóstolos 9, em Gálatas 1, 11 e 2. O evangelho que Paulo estava pregando tinha que ser reconhecido
pelas colunas, que estão em sintonia com a cabeça e com a esposa. E o Espírito Santo assiste essa igreja. Simples, pastor. Gálatas 2:9, ó. Olha só. Tiago e Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo, ó, que se tornaram colunas também, que sustenta a verdade, a pregação, a integridade do evangelho. Essa é a diferença. O protestantismo já saiu desse fundamento, dessa integridade apostólica. Além disso, há muitas outras passagens, não apenas essa que eu acabei de citar, de Romanos 3, mas muitas outras passagens bíblicas em que nós vemos a doutrina clássica de que todos os homens são culpados, inclusive Maria. Tanto é que a própria Maria cantou Jesus, meu Salvador. O anjo que falou sobre o nome de Jesus, ele disse, olha, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque Jesus significa Salvador. Do quê? Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Maria disse, ele é o meu Salvador. Mas não interessa. Quando o cara não tem argumento, não mostra um versículo bíblico. Um versículo bíblico. A diferença, ali em Atos Apóstolos 14, a igreja, as colunas oravam junto com Maria. Atos Apóstolos 14. Você entendeu, meu irmão? Cale a sua boca. Cale a sua boca. Você não sabe interpretar. Quem mais sabe? Quem sabe mais? O Papa ou você? A igreja com 2000 anos de história ou você? E aí eles dão uma carteirada. Eu digo carteirada porque em épocas... Claro que é a igreja. Vou finalizar aqui que é muito esgoto, muito vomito da serpente. A igreja declarou que Maria, ó, é a mais perfeita. Você pega aqui o catecismo. Aqui, ó. (64), ó. Os profetas anunciaram uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de toda a sua infidelidade, uma salvação que incluirá todas as nações, será sobretudo os pobres e a humanidade do Senhor. Os portadores dessa esperança, as mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite, Esther, mantiveram viva a esperança da salvação. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Então, o que a igreja determina, o que a igreja bate o martelo, não é fundamento de homens. O Espírito Santo assiste essa igreja. Os conselhos, Maria sempre santa, virgem, sem ruga. A virgindade foi antes, depois do parto. Isso está de acordo com a Bíblia, porque você, se for pegar a Bíblia, você não mostra um versículo bíblico que Maria é pecadora. Ela está declarando que Deus é seu Salvador. Isso ela não está declarando que ela é pecadora. Ela está declarando que ela obedeceu. Tanto que Santa Isabel dá um culto de honra a Santa Maria, Nossa Senhora, por unção do Espírito Santo. Então, a verdade será conhecida, sim, pelo magistério, sim, pela igreja, pelos sucessores. Você pega o Catecismo 66, ali você vê quem foi confiado aos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Foi confiado à igreja. Você pega Efésios 3:10, a Bíblia é regra de fé, não é isso que ele falou? Então vamos seguir a Bíblia, que é regra de fé. A Bíblia mostra que a igreja é sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3:15. A Bíblia mostra que nós temos que seguir a tradição. 2 Tessalonicenses 3. A Bíblia mostra que tem um pastoreio 21, João 21, do 15-17. A Pedro. A Bíblia mostra que Cristo fundou a igreja. E os apóstolos, primeiro a edificar essa igreja é Pedro. Mateus 16, 18, 19. E as Apóstolos 2, ali 14, Pedro está pregando. Faz milagres e prodígios. Primeiro batizar Pedro. Primeiro fazer prodígio é Pedro. Primeiro curar é Pedro. Primeiro ressuscitar é Pedro. Completou ou não concretizou a profecia ali sobre ti, Pedro, de minha igreja, sobre essa pedra? Tanto que o nome de Pedro não é Pedro, mas é Cefa. Gálatas 2:9 ali, Tiago e Cefa e João reconheceram a graça, que são consideradas colunas. Coluna universal dessa igreja, Pedro, porque ele é o representante de Cristo. E os apóstolos fazem as coisas por jurisdição e envio de Pedro.
Por a posição das mãos. Só estudar ali Atos Apóstolos 8, ou 2 Timóteo ali, São Timóteo foi ungido e ordenado por a posição das mãos. Por quem? Pela coluna, Paulo. Em 2 Timóteo 1,6, se eu não me engano. Aqui, ó. Sim, a Bíblia é regra de fé, sim, pastor. A igreja segue a Bíblia, regra de fé, a tradição e a escritura e visão do magistério. Aqui, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela a igreja, ó. Não pela escritura, não pela a boca de doutores, não, pela igreja. Que igreja é essa? Que é a coluna sustentáculo da verdade. Quem são as colunas que sustentam essa verdade? Primeiro, o líder dos apóstolos Pedro, Tiago e João, Paulo, Barnabé, Timóteo e os sucessores apostólicos são as colunas. Que eles não se apartaram, eles não se desviaram, eles não foram fundar a igreja. Está nesse magistério, sobre a exposição, sobre a jurisdição do pastoreio universal. Aqui, ó. A fina universidade da sabedoria divina, ó. Olha só. Que interessante. A igreja. Efésios 4, 5, ó. 4, 5. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É uma só regra de fé. Que fé é essa? Romanos 1,8. A fé romana. Simples, meu irmão. Simples. Não adianta, cara. A rincha e o ódio de vocês, porque vocês não conseguem as suas pregações destruir a igreja. Que Cristo falou: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Que igreja é essa? Que é a coluna sustentáculo da verdade, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Porque o Espírito Santo é a alma dessa igreja. Que interessante. Essa é a regra de fé. É a escritura. É palavra. Não é só a Bíblia? Então vamos seguir só a Bíblia, então. A Bíblia diz que ela mesma não é a fonte da verdade, é a igreja. Que interessante. Finaliza e fecha essa outra etapa aí de interagindo. Não estou nem refutando, minha função não é nem refutar, minha missão é pregar a verdade. Com a Bíblia, regra de fé. Salve Maria, sou missionário Roberto.